Olá a todos, sejam bem-vindos ao Histórias Clínicas. O meu nome é Hugo Madeira e conto com a vossa companhia sempre às sextas-feiras. Neste programa vamos falar de medicina dentária nas suas diferentes vertentes e junto dos melhores profissionais, de forma a esclarecer, informar e desmistificar várias questões relacionadas com este mundo que tanto me fascina e continua num constante crescimento e evolução. Hoje vamos falar sobre ortodontia e estética dentária. Já tenho comigo a doutora Isabel Jorge, médica dentista com prática exclusiva em ortodontia. Olá Isabel, como estás? Bem-vinda ao Histórias Clínicas. Conta-me como é que nasceu esta paixão pela ortodontia. Olá Hugo, antes de mais, obrigada pelo convite. É um prazer ter-te aqui como anfitrião e estar aqui. Perguntavas como é que nasceu a paixão? A tua paixão, sim, porque já nos conhecemos há uns anos e sei que de início não era nada disso que querias, não é? De todo. Na verdade, até era eu que queria ser ortodontista e tu querias ser cirurgiã. É verdade. E parece que os papéis se inverteram um bocadinho e hoje estás aqui comigo. Conta-me como é que foi este teu trajeto. Antes de chegarmos à ortodontia e tratarmos mais especificamente, vamos chegar lá mais à frente. Sim, tens que explicar o que é a ortodontia, porque na verdade estamos a ser vistos por muitas pessoas desde várias diferentes áreas e convém que se explique o que é a ortodontia. O que é a ortodontia? A ortodontia, especificamente dentro da medicina dentária, trata a má posição dentária. Se nós quisermos ser incisivos, trata a má posição dos dentes, dos maxilares. Mas antes disso, nós temos que ver a boca do paciente, aquilo que nós tratamos, como um todo. Sem dúvida. E antes disso, antes de chegar à ortodontia, acho que todos nós tivemos que seguir um longo caminho. E dentro desse caminho fui escolhendo aquilo que mais gostava, que mais me identificava, e depois foi por aí que fui seguindo, estudando e chegando até esta parte da ortodontia. A ortodontia também tem sofrido uma grande mudança e uma grande evolução ao longo dos tempos. Já não é a ortodontia como nós a conhecemos há 10 anos atrás, em que era uma ortodontia cheia de brackets e arames, não é? Como é que tens visto e como é que olhas para esta grande mudança e para a ortodontia moderna, podemos assim dizer? Eu penso que, pelo menos a sensação que eu tinha da minha prática clínica, é que todos os pacientes temiam o dia em que chegavam ao dentista e nós dizíamos que precisa de aparelho. E aí toda a gente ficava aterrorizada, porque associava automaticamente a ficar com uma boca cheia de ferros e sofrimento durante 2 anos. Hoje em dia as coisas já não funcionam dessa forma. Nós, médicos dentistas, ortodontistas, tivemos que procurar soluções para conseguirmos corresponder às expectativas dos pacientes. Claro. Como todos nós sabemos, médicos dentistas, hoje em dia, se formos analisar uma boca e um tratamento integrado, quase todos os pacientes precisam de utilizar de aparelho. Era uma questão que eu queria tocar e também o facto da ortodontia ser cada vez mais transversal a todas as especialidades. A medicina dentária, como a medicina, tem várias especialidades e as especialidades começam-se a tocar cada vez mais umas com as outras. E eu acho que praticamente todas elas precisam umas das outras e se nós formos a ver a fundo, quase todos os pacientes precisam de aparelho, não é? Exatamente. E era muito complicado, porque nós, por vezes, trabalhamos somos um bocadinho egoístas. Nós trabalhamos para um resultado perfeito nosso, mas temos que olhar e colocar-nos na posição do paciente também, perceber o que é que eu quero, o que é que eu estou disposto a fazer e onde é que eu vou chegar. Muitas das vezes, quando nós pensamos num paciente que apenas lhe falta um dente, não é? Sim. E dizemos a esse paciente, mas precisa de utilizar aparelho porque nós já não temos espaço para colocar esse dente. Claro. E pensar que iria andar com uma boca onde teríamos que colocar brackets, fios, para conseguirmos chegar a esse meio, era um bocadinho complicado. Daí ter procurado soluções um bocadinho mais simples para o paciente, para nós conseguirmos tratar cada vez mais pessoas e também fazer a ortodontia chegar de uma forma mais simpática e amiga do paciente até aos adultos. E como é que defines ou como é que diferencias os vários problemas que existem para serem tratados pelo ortodontista entre coisas mais simples e mais complexas? Até onde é que vai a vossa atuação? E eu sei que depois, a partir de uma certa fase, por exemplo, casos com grandes deformações ou com malformações ósseas mesmo, precisam de cirurgias ortognáticas da maxilofacial, não é? Mas o que é que vocês tratam? Qual é o vosso leque? Exatamente. A nossa área de atuação. Eu acho que é muito importante nós definirmos à partida qual é o nosso objetivo e o objetivo do paciente. E fazermos um tratamento honesto com o paciente. Muitas das pessoas aquilo que querem é um alinhamento dentário, é estética aquilo que procuram.
E nós, no fundo, aproveitamos essa motivação do paciente para conseguirmos criar saúde. Sim. Porque a motivação das pessoas que nos procuram é estética, não é? Sentes muito isso? Muito. Sim. Muito. É 90% ou 100% mesmo? Sim, estética. Sim. Estética. As pessoas não têm noção, a não ser a parte das pessoas que vêm já com alguma dor associada, essencialmente vêm por estética. Acham que nós vamos conseguir fazer o milagre e só endireitando os dentes vamos conseguir ali um sorriso de Hollywood. Isabel, mas diz-me uma coisa, as pessoas vêm até nós e até ti neste caso com motivação estética, mas que problemas é que elas trazem mais? Que não sabem, que são silenciosos? A questão é esta, eu costumo utilizar uma analogia que os meus colegas ouvem muitas vezes e até se riem, que a questão de utilizar aparelho é um bocadinho como a nossa ida ao ginásio. Nós vamos ao ginásio motivados para ficarmos bonitos, com o melhor aspecto e acabamos por sem querer ficar saudáveis. E a ortodontia funciona um bocadinho dessa forma. As pessoas vêm com motivação estética, para pensarem que ficam com os dentes mais bonitos, mais direitos, e aquilo que acontece, nós acabamos por tratar outros problemas associados. Mas como tu perguntavas, podemos ter problemas musculares associados, articulares, dores articulares, podemos ter cáries, porque as pessoas não conseguem higienizar tão bem os dentes quando temos um apinhamento, problemas ósseos, de suporte ósseo, de trauma, existem diversos fatores que podem estar associados. A má posição dentária pode então gerar todo o tipo de problemas e ter um impacto negativo em todo o órgão estomatognático da cavidade oral, por assim dizer. Sim, sem dúvida. Vamos só focar aqui uma questão um bocadinho mais detalhada, que os dentes têm memória. Os dentes têm memória. Os dentes têm memória, é uma coisa que se diz muito na nossa área, não é? Sim. Queres comentar um bocadinho esta afirmação? Os dentes têm memória. Não é bem o dente... Estás-te a referir àquela questão quando as pessoas perguntam e muitas vezes te devem perguntar porque eu utilizei aparelho e os meus dentes depois voltaram todos ao mesmo sítio. Era aí que queria chegar. Exatamente, é uma chatice porque eu utilizei aparelho durante não sei quantos anos e agora volto novamente a ter os dentes apinhados e a voltar a ter que utilizar aparelho. Antes de mais, eu fico muito feliz com isso, porque todos nós temos trabalho, não é? Porque os dentes voltam... Sim, sim. Mas os dentes não funcionam bem só por memória, é o ligamento do dente. Como é que os dentes se movem? Na verdade, como é que o dente vai de uma posição para outra? Da posição A para a posição B. Como é que essa biologia, essa biomecânica toda funciona? Queremos saber. Pronto, ok. Não vou amassar com grandes detalhes técnicos, apenas aquilo que costumo explicar aos pacientes e que é essencial que eles saibam. Nós temos que pensar que queremos mover o dente da posição A para a posição B, é aplicada uma força, existem mecanismos de reabsorção e absorção óssea, ok? De segunda força, e o dente move-se, vai-se movimentando, segundo a força. É que nós temos a ideia que o dente está colocado no osso e não mexe mais, não é? Mas não é? É completamente diferente. O dente tem uma articulação, tem um ligamento, tal como tem uma rótula, um braço, uma perna, não é? Sim. Portanto, é importante que se perceba que realmente os dentes movem-se e se não tiverem estabilidade, vão-se mover a vida inteira. Daí a tal memória que nós dizemos que os dentes têm. Sim. Mas a utilização, mas já agora, deixa-me só, perdoa-me interromper, a questão de utilizar uma contenção quando fazemos a ortodontia, seja em que caso for, com a estabilidade que fique, é importantíssimo pensar em utilizar uma contenção. Não vou aqui gerar controvérsia e dizer enquanto o ortodontista recomendar. Isabel, já que estamos aqui a falar destes movimentos e dos aparelhos, temos uma peça aqui já preparada que vamos ver, está bem? Ok. Eu já sou acompanhada há vários anos, comecei a utilização dos aparelhos quando tinha aproximadamente os meus 6 anos, isto porque eu sou classe 3, para quem não está muito a par dessa situação, é quando o nosso maxilar inferior está um bocadinho mais para a frente do que o normal e comecei a ser acompanhada logo desde o início, ou seja, foram vários os tipos de aparelhos que eu utilizei. De momento estou a usar este invisível, não só porque o convencional iria demorar mais tempo e o tratamento iria ser mais longo, e aqui eu sou acompanhada de forma mais, como é que eu hei de explicar, mais certinha, porque nós temos alinhadores, trocamos os alinhadores de 15 em 15 dias ou de semana a semana, o que acaba por ser vantajoso porque vamos acompanhando o tratamento na totalidade. Depois há o lado estético, não é? E depois há o lado estético, exatamente. Em relação ao aparelho invisível, o lado estético
está super a favor. Não há qualquer problema em relação aos brackets que são visíveis, aos elásticos que têm cores, que acaba por ser divertido, mas se calhar chegando a uma certa idade já é um bocado incómodo, e então acaba por ser muito bom. E se nós tivermos uma festa, principalmente nós jovens com esta idade, podemos retirar durante 2 horinhas, também não é por aí que vai afetar o movimento que os dentes estão a fazer, e é muito bom nesse sentido, sim. Em relação ao meu caso específico, eu estou a fazer uma correção de oclusão, não porque eu tivesse os dentes tortos, mas sim derivadamente à oclusão. O aparelho invisível pode resolver qualquer tipo de problemas, sejam eles de oclusão, sejam de todo o tipo mesmo. E acho que é super vantajoso nesse sentido, sim. Já o caso aqui da Marta Carvalho é um bocadinho diferente, não é? Desde logo usa um aparelho convencional e a sua história também é um pouco diferente da Margarida, segundo sei. É diferente, mas tem algumas semelhanças. Também comecei desde cedo com a utilização de aparelhos ortodônticos. No meu caso, como é um caso um bocadinho mais complexo, não foi possível fazer a colocação do aparelho invisível. Tive que recorrer a este tradicional, com a utilização dos brackets, porque posteriormente vou fazer uma cirurgia de correção ao maxilar, que é este problema de ser classe 3. Não é tão estético, não é tão confortável como o aparelho invisível, mas no meu caso teve mesmo que ser através do aparelho tradicional, para fazer a correção do meu caso. A própria forma de corrigir a posição dos dentes também é diferente do aparelho invisível. Acaba por ser um pouco diferente, enquanto que a utilização dos brackets tem a exerção da força sobre todos os dentes através do arco que é colocado entre os brackets, e no aparelho invisível é com a troca consecutiva dos alinhadores de 15 em 15 dias, semana a semana, mensalmente, conforme o médico dentista aconselha. Temos agora connosco a doutora Rita Nascimento, médica dentista que se dedica à área de reabilitação oral. Olá Rita, como estás? Bem-vinda às Histórias Clínicas. Olá, muito obrigada pelo convite, sinto-me extremamente honrada, obrigada. Muito obrigado. Rita, falámos há pouco aqui com a Isabel que a motivação principal dos pacientes para colocar aparelho não é para colocar, os pacientes não chegam à consulta para colocar aparelho, mas sim com motivações estéticas. Tens muitos pacientes deste tipo que te chegam à tua consulta também a dizer que querem realmente mudar o sorriso porque se inspiram em estrelas de Hollywood ou em influencers das redes sociais. Conta-nos como é que é o teu dia-a-dia e o que é que as pessoas te pedem mais? As pessoas chegam à clínica e pedem um sorriso perfeito. E para nós, enquanto médicos dentistas, um sorriso perfeito é sem dúvida um sorriso saudável, primordialmente, e depois, a nível estético, um sorriso bonito, que é esse o principal ideal dos nossos pacientes. Muitos deles chegam à clínica a pensar que basta só colocar facetas e ficam com esse sorriso, que basta só colocar um implante e uma coroa no dente que não têm e que ficam com um sorriso ideal ou um mero branqueamento. E quando falamos, por exemplo, da colocação do aparelho, eu e a Isabel trabalhamos muito juntas, às vezes os pacientes não entendem, mas eu creio que se nós explicarmos tudo certinho, quais são as vantagens que podem ter, a adesão tem sido muito grande. Então, claro, agora com os aparelhos invisíveis... Rita, vamos só voltar atrás. Explica-nos só o que é uma faceta dentária. Então, uma faceta dentária não é nada mais, nada menos que uma fina capa de cerâmica que se coloca à frente do nosso dente, com a possibilidade de mudar a forma, o tamanho e a cor do dente. Muito bem, já lá vamos daqui a pouco. Eu quero aprofundar mais esse tema, mas agora gostava de saber que tipo de trabalhos é que vocês as duas realizam juntas. Por exemplo, tu preparas os dentes para a Rita depois acabar por estas tais facetas? É assim, Isabel? Mais do que se pode pensar.
Esta questão que perguntavas há pouco, com que expectativa é que o paciente chega? Temos aquelas pessoas que acham que têm os dentes mais fantásticos do mundo, só precisam de estar direitos e que vão ficar com um sorriso fantástico e que colocam uma enorme expectativa em cima do meu trabalho. E temos o paciente oposto, aquele que acha que tem os dentes mais feios possível, depois quando nós colocamos na posição correta, deparamos-nos com sorrisos lindíssimos. É importante avaliar no final e percebermos se realmente aquele sorriso, e agora quando falo disto deixo a parte funcional um bocadinho para trás, para nos focarmos aqui na parte estética, aqui juntamente com a Rita. Quando finalizamos um trabalho é importante nós vermos aquilo que conseguimos com o paciente. Sim. E discutirmos se realmente é ali que quer chegar ou não. Eu queria tocar nesse ponto. Como é que fazes a análise dos teus pacientes? Um paciente chega, eu agora chego à tua consulta e quero mudar o meu sorriso, ou preciso de aparelho. Como é que tu me analisas? Como é que analiso? Sim. Primeiro, converso um bocadinho para analisar o perfil do paciente. Sim. E perceber mais ou menos... Mas em que é que te baseias? Existem programas? Por exemplo, eu acho que as pessoas cada vez mais querem ver como é que vão ficar, não é? Exato. Por exemplo, se eu vou comprar um fato, eu quero ver como é que o fato vai ficar no fim. Se eu vou comprar um carro, eu quero ver o carro antes. Se eu vou mudar o meu sorriso, eu quero ver como é que vou ficar. Antes mesmo de começar o tratamento. Tu consegues proporcionar isto aos pacientes? Consigo. Felizmente, hoje em dia temos tecnologia disponível para conseguirmos fazer isso mesmo. É feito um scan digital à boca do paciente e temos um programa onde conseguimos prever o final do tratamento e mostrar ao paciente digitalmente. Sim, interessantíssimo. E a pessoa consegue levar para casa algum registro para mostrar aos amigos, à família? Conseguimos enviar um e-mail ao paciente, onde ele tem acesso no telemóvel e consegue mostrar um projeto, atenção, um primeiro projeto daquilo que seria o antes e o depois dos seus dentes. Porque acho que hoje em dia, eu estava a falar de um papel, já não faz sentido nenhum, as pessoas hoje em dia querem tudo no telefone. E por falar nisso, há aqui uma coisa que eu acho que podemos tocar, que realmente os pacientes hoje em dia chegam às nossas consultas, já sabem tudo. Não é? Já sabem o que é que querem, não é? Nós temos o iPatient, não é? O iPatient e o iDoctor, porque as pessoas chegam ao Google e informam-se de tudo, então chegam e já dizem o que querem, que já é quase como se fosse no supermercado comprar um pacote de leite, não é? Isso também acontece muito, não é? Muito. E depois tens muito trabalho, ou seja, há receptividade dos pacientes para mudar essa ideia pré-formada? Ou às vezes é difícil? Às vezes é difícil. Eu, neste momento, posso dizer que a internet está muito a meu favor e me facilita. O Dr. Google está a ser fantástico comigo porque toda a informação é positiva acerca da ortodontia e dos tratamentos que mais faço. Mas confesso que tenho aprendido imenso com os pacientes e com as pesquisas deles, que nem eu preciso de fazer porque eles chegam à consulta já com tanta informação, como dizes, que são os próprios a passar-me determinadas mensagens, vídeos engraçados que eu devo ver acerca de tratamentos. Claro. E realmente com bastante sucessos de tratamentos. Muito bem. Isabel, só que uma coisa... Vamos falar agora da parte chata. Da parte chata. Uma parte chata. Quais é que são as maiores complicações que um paciente com aparelho pode ter hoje em dia? As maiores complicações... É assim, é complicado nós dizermos, propomos-nos a isto e vamos chegar a este final. Há muitas condicionantes ao longo do tratamento, há muitas variáveis. E essas variáveis vão desde a presença do paciente na nossa consulta, Claro. Porque eles não aparecem, nós propomos a ver o paciente todos os meses e às vezes eles acham que o milagre acontece mesmo sem vir às consultas. Existem, por vezes, pacientes em crescimento, que é complicado fazermos uma previsão do que vai acontecer, embora nós, à partida, já contemos com isso e são coisas que estão... Claro. Isso é outra questão. Antigamente só se colocava aparelhos a partir da idade dos 14, 15 anos, não era? Aparelhos pelo menos fixos, em que o crescimento... Corrijo-me se eu estiver errado, Isabel, é a tua área, mas a ideia que eu tenho é essa, é que antigamente esperava-se que os meninos e as meninas tivessem um determinado crescimento para se colocar aparelho. Hoje em dia é completamente diferente, não é? Sim, mas a medicina dentária hoje em dia, felizmente, já começamos a ter cada um a sua área de atuação. O médico era mais generalista e acabava por ter aquela ideia que não era ortodontista, sim, que era a partir do momento em que havia a troca completa dos dentes, aí sim faria sentido utilizarmos um aparelho. Hoje em dia nós sabemos que temos uma ortodontia mais cedo, valiosa, que nos prepara a boca da criança para depois, se necessário, fazer uma ortodontia
só de correção dentária. Uma ortodontia nas crianças, que é feita a partir dos 4, 5 anos, onde nós podemos começar a beneficiar do crescimento e tratar malformações um bocadinho mais complicadas, como sendo um queixo para trás, um queixo para a frente, como temos ali. Naquele caso daquela paciente que se notava bastante que tinha o queixo muito para a frente, a tal classe 3, como uma delas referiu bem, se tivesse sido tratada mais cedo, mais pequenina, teria tido um melhor impacto neste crescimento? Nem sempre podemos dizer o sempre nem o nunca. Existe aqui e sendo um bocadinho mais específica, nesta malformação de classe 3, em que temos um desenvolvimento mandibular grande, existe aqui uma prevalência genética, algo que é um bocadinho complicado de prever. Mas a atuação normalmente protocolar é tentarmos travar a partir dos 5, 6 anos, quando vemos que realmente prevemos que vai haver um grande crescimento, fazer uma expansão da parte superior e tentar travar ao máximo o crescimento. Só movimentos e biomecânicas. Isabel, eu sei que atualmente te dedicas mais à área, mais à ortodontia com aparelhos invisíveis, não é? Porque as pessoas querem aparelhos mais confortáveis, com uma higiene mais fácil. Por exemplo, um caso destes, um caso que realmente, como a paciente referiu bem, que precisa de cirurgia ortognática. É possível fazer com esses aparelhos invisíveis removíveis? Hoje em dia já é possível fazer. Inicialmente estes aparelhos... Que limitações é que têm estes aparelhos? As limitações são simplesmente da parte cirúrgica. Nós, antes de prepararmos um caso cirúrgico, as pessoas, não sei se conseguiram perceber o que é um caso cirúrgico. Explica tudo. Um caso cirúrgico é quando num adulto, nós nas crianças, conseguimos modular essa situação de uma axila e de uma mandíbula, as questões ósseas, conseguimos trabalhar. Quando o crescimento termina, nós já não conseguimos trabalhar a questão óssea. E nos adultos temos que recorrer a uma cirurgia um bocadinho mais invasiva, que aqui também não vou entrar em grandes detalhes, para fazermos esta recuar correção. Um pouquinho a mandíbula. Exatamente. Recuar. Aquilo que temos como limitações é depois na cirurgia, no posicionamento, as pessoas depois no pós-cirúrgico têm que colocar uns elásticos intermaxilares. E se fizermos com ortodontia invisível, temos que arranjar aqui algumas estratégias, exatamente, algumas estratégias para conseguirmos fazer, mas é perfeitamente possível e já existem pacientes a serem tratados com técnica invisível. Para cirúrgicos. Sem ser num caso destes tão complexo, estes aparelhos invisíveis têm alguma limitação do ponto de vista da dificuldade do caso? Imaginemos, se tivéssemos um caso com uma paciente com espaços ligeiros, acredito que seria facilmente resolvido, mas um paciente que tenha uma mordida mais complicada, aqueles casos que para vocês são os dentes todos em cima uns dos outros, tem alguma limitação? Vamos desmistificar. Antigamente as pessoas associavam aqueles aparelhos transparentes. Quem conhece os pacientes hoje em dia, porque nem toda a gente conhece, ainda é uma surpresa quando nós fazemos uma sugestão de tratamento invisível, mas vamos desmistificar. Estes casos dão para tudo. Nós temos fazer um diagnóstico correto e a partir daí escolher as ferramentas para cada paciente. Nós conseguimos associar as ortodontias. E nos tratamentos que fazes em parceria com a Rita, usas muitas vezes esses aparelhos para que a Rita possa trabalhar a seguir? Praticamente todos. Quase sempre invisíveis. A Isabel é a minha melhor amiga, no sentido em que me posiciona os dentes na melhor posição para eu ter o mínimo de desgaste possível para a colocação de facetas, que hoje em dia é extremamente importante e hoje raramente se faz desgastes muito agressivos porque temos a ortodontia. O planeamento é digital. Acaba por ser muito mais conservador, muito menos invasivo. E tu, Rita, para fazeres esses teus estudos, que técnicas é que usas? Bem, nós na nossa clínica usamos muito o Digital Smile Design, que é uma ferramenta onde nós colocamos as fotografias dos nossos pacientes com um sorriso relaxado, mais ou menos entreaberto. E o que é que nós fazemos? Tendo em conta as características faciais e os desejos do paciente e os nossos objetivos também, em conjunto, desenhamos o sorriso ideal. Ou seja, podemos colocar num paciente um dente mais oval, um dente mais triangular, um dente mais quadrado e mostramos essa maquete, essa transformação do antes e do depois. O paciente fica, sem dúvida, muito entusiasmado, primeiro porque pensava que aquilo não seria possível, no momento imediato da sua consulta, ter uma antevisão do seu sorriso final. É, sem dúvida, um estímulo e é muito agradável, não é? Rita, vou querer saber muito mais sobre isso e em casa também, mas temos que ir para o intervalo. Okay. Já voltamos. Até já.